Porquê aprender Python nas aulas de matemática A? E, em primeiro lugar, porquê Python? A linguagem Python é uma linguagem de programação de alto nível, ou seja, apresenta muitas semelhanças com as linguagens que nós, humanos, usamos. A linguagem foi criada pelo matemático e programador holandês Guido van Rossum em 1991. Terá alguma coisa a ver com a serpente? Nem por isso. É apenas uma homenagem aos Monty Python, um grupo de humoristas britânicos. Este é o logótipo da linguagem Python, chamado Two Snakes, duas serpentes, e foi criado em 2005. E representa então uma serpente azul e uma amarela. A azul que representa a letra P e a amarela que representa a letra Y. PY é o nome da extensão dos programas em Python. E atualmente Python é uma das linguagens mais utilizadas no mundo inteiro por estudantes e programadores. Para quem nunca viu um programa em Python, apresento este exemplo, que é um programa que permite resolver o problema do jogo de xadrez. Problema muito conhecido que consiste em imaginar um tabuleiro de xadrez e colocar um grão de arroz na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira, 8 na quarta e assim sucessivamente. Ou seja, em cada casa do tabuleiro vamos sempre colocar o dobro do número de grãos de arroz. O programa consiste nestas 6 linhas de código e a ideia fundamental é repetir 64 vezes duas coisas, que é calcular uma potência de 2, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim sucessivamente, e simultaneamente adicionar todas essas potências de 2. E quando executamos o programa, ele diz-nos então em cada casa quantos grãos de arroz é que nós temos e no final apresenta a soma, ou seja, o número total de grãos de arroz que seriam necessários. E vamos agora ver 10 razões para aprender a programar. A primeira, promover uma relação mais inteligente com a tecnologia. Atualmente usamos a tecnologia essencialmente para duas coisas: jogar e comunicar. E a ideia de aprender a programar é não sermos apenas consumidores de aplicações e jogos, mas podermos ser criadores de novos conteúdos e também, de alguma forma, perceber melhor como a tecnologia funciona. Em segundo, aprender a pensar. A programação, à semelhança da matemática, aliás, ajuda a desenvolver a abstração e o raciocínio lógico. Para conseguir escrever um programa que possa ser interpretado por uma calculadora ou um computador, temos de aprender a organizar muito bem o nosso pensamento de forma clara e objetiva. Steve Jobs, fundador da Apple, afirmou em 1995, numa entrevista muito conhecida: "Penso que todas as pessoas deveriam aprender a programar um computador porque ensina a pensar." Em terceiro lugar, aplicar matemática. Através da programação aplicam-se muitos conceitos matemáticos de várias áreas: lógica, álgebra, funções, geometria, sucessões, estatística ou probabilidades, mas de uma forma diferente do que fazemos habitualmente. Começamos por criar pequenos programas para resolver questões matemáticas simples e, pouco a pouco, vamos conseguir resolver problemas cada vez mais complexos. E, falando em resolução de problemas, passamos ao ponto 4. A resolução de problemas é um dos principais objetivos não só da programação como da matemática. Quando se escreve um programa, utilizamos estratégias que são usadas na resolução de problemas matemáticos. Por exemplo, a programação ensina muito bem a decompor problemas difíceis em problemas mais simples, a resolver cada uma das partes e, no fim, conseguir juntar estas informações todas para responder à questão inicial. Quinta razão, facilitar tarefas matemáticas. A programação permite simplificar a resolução de muitos problemas matemáticos. Por exemplo, uma coisa que as calculadoras e os computadores fazem bem melhor do que nós é repetir. Eu posso, por exemplo, pedir a um programa para repetir um processo 1 milhão de vezes e ele consegue fazer isso muito bem e muito rapidamente. Como sexto ponto, estimular a criatividade, porque embora seja uma área muito exata, com regras, a programação necessita de ideias inovadoras. A escrita de um programa é essencialmente um processo criativo. Um pouco como na escrita, cada pessoa, à medida que vai ganhando experiência, vai desenvolvendo a sua forma de escrever. Sétimo, incutir o rigor da linguagem.
porque ao escrever programas em Python somos constantemente confrontados com a precisão e o rigor da linguagem. Porque se escrevemos alguma coisa mal, o mínimo erro é automaticamente detectado e obtemos uma mensagem de erro. E este rigor que é necessário na programação, vamos depois transferi-lo para a escrita da linguagem matemática, que também ela é muito específica e exigente. Continuando, aprender a verificar e corrigir, porque a verificação e a autocorreção fazem parte da escrita de qualquer programa. Uma pessoa habituada a verificar sistematicamente o seu trabalho é capaz de corrigir os seus erros, ter um melhor desempenho. E porque ninguém gosta quando aparece uma mensagem de erro, é frustrante para qualquer programador. No entanto, vai permitir desenvolver a perseverança e a capacidade de pensar novamente, mas de uma forma diferente. Saber programar é um superpoder. Como vimos, a programação permite fazer coisas que nós, seres humanos, não seríamos capazes de fazer, nomeadamente as repetições. Poder criar os seus próprios programas ou talvez um dia novas aplicações ou novos jogos é, sem dúvida, um superpoder muito interessante. E por último, preparar o futuro, porque muitas das competências desenvolvidas com a utilização da programação nas aulas de matemática serão mais tarde uma mais-valia na vida profissional. Existem muitas profissões atrativas com imensa procura em que o conhecimento Python é essencial. Por exemplo, em ciência de dados, Python é a linguagem mais popular entre cientistas, matemáticos e analistas. Na área do desenvolvimento web, a linguagem Python também é muito útil e muito popular entre criadores de sites. E quanto à inteligência artificial, esta é uma das áreas de maior aplicação de Python, em particular no setor de Machine Learning, que é um ramo baseado na ideia de que os sistemas podem aprender com dados e tomar decisões com um mínimo de intervenção humana. E nesta área, Python é absolutamente essencial. Bom, e como aprender Python nas aulas de matemática A? Em primeiro lugar, vamos definir o que é o pensamento computacional, ou seja, trata-se do processo de pensar, formular e resolver problemas utilizando conceitos e princípios da computação. As 5 práticas associadas ao pensamento computacional, ou seja, as áreas que vamos desenvolver, são a abstração, a decomposição, a algoritmia, isto é, a capacidade de escrever uma sequência de instruções, o reconhecimento de padrões, a depuração, que é a capacidade de corrigir, e a otimização, ou seja, a capacidade de fazer melhor, mais rápido, mais curto, mais compreensível, etc. Nas aprendizagens essenciais de matemática A, existem vários programas que são sugeridos para serem então realizados ao longo do ano. E, por último, como aprender uma linguagem de programação? Uma boa estratégia passa por seguir estas 3 etapas. Numa fase inicial, vamos essencialmente copiar e compreender programas simples, em que vamos perceber o que cada instrução pretende fazer. Mais tarde, vamos modificar, ou seja, vamos iniciar com um programa que já existe e vamos querer fazer alterações com determinados objetivos. E, numa última fase, finalmente seremos capazes de criar os nossos próprios programas. E é por tudo isto que vai valer a pena aprender Python nas aulas de matemática A.